Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Aprendendo Mais Uma comigo, Luiz Ventura. E nesse vídeo eu quero falar com você a respeito daquelas testemunhas dos contratos. Você já reparou? Toda vez que você vai assinar um contrato e lá no final tem os campos de assinaturas das partes e no final, depois, há uns espaços para assinaturas de testemunhas. Você já parou para pensar para que servem aquelas testemunhas? Muitas vezes você fala, ninguém assina isso aqui, porque na maioria das vezes fica em branco, ninguém assina. E aí você já se perguntou, para que isso aqui se ninguém assina? Então é sobre isso que eu quero lhe falar. Pois muito bem. Aquelas testemunhas são chamadas de testemunhas instrumentárias, que tem que constar no instrumento dos contratos. Por que instrumento? Porque, na verdade, o contrato ele existe independentemente daquele documento. Aquele documento é o instrumento do contrato, é o documento no qual o contrato se instrumentaliza, ele se torna um corpo material, físico. Então, ele não precisa daquele documento. Imagina, um contrato de compra e venda, de pincel atômico. O vendedor vende um pincel atômico para o comprador por R$5. O comprador paga R$5 e o vendedor entrega o pincel atômico, fechou ali o contrato de compra e venda de pincel atômico sem assinar documento nenhum. Não precisa. Todo dia você faz contrato assim, vai na padaria, compra pão. Contrato de compra e venda de pão. Verbal, meramente oral, né? Então é simples demais, não precisa fazer um documento. Mas as partes muitas vezes querem fazer o documento para que futuramente elas não se esqueçam do que elas contrataram. Né? Ah, a taxa de juros que nós contratamos naquela época era de tantos por cento. Não era não, era menos, era tanto. Opa! Então, para que as partes não esqueçam o que elas contrataram, então elas escrevem ali, assinam para que não tenha problema no futuro. Mas existem alguns contratos que a lei prevê que tem que ser feito por escrito, sim, e mais, em alguns casos tem que ser feito até com uma solenidade a mais. Por exemplo clássico, contrato de compra e venda de imóvel, tem que ser feito por meio de escritura pública. Lá no cartório de notas é que se faz contrato de compra e venda de imóvel, e para que aquela compra e venda realmente seja válida, tem que haver o registro regular no cartório de registro de imóveis. O contrato de compra e venda de carro, de moto também tem um documento próprio para isso. Que a lei prevê aquele documento, tem que haver registro no Detran para que o contrato de compra e venda de veículo automotor seja realmente válido. Mas na maioria dos casos não, né? As pessoas fazem um contratinho particular e assinam e tem lá o campo para as testemunhas assinarem. Como eu disse, na maioria dos casos as pessoas não assinam. Então, o Código Civil não faz diferença. Um contrato sem assinatura das testemunhas, ele é válido. Vale sim. O problema é a questão no processo. Se der algum problema, se uma parte não cumprir com o combinado e precisar de um processo, aí aquelas testemunhas podem fazer falta. Por quê? Eu vou te explicar primeiro um pouquinho a respeito de processo para você entender essa questão. Olha só. No direito brasileiro, o processo civil, ele tem duas fases. Ele tem uma fase de conhecimento e uma fase de execução. Então imaginem que uma cobrança, um credor quer cobrar uma dívida do devedor. Então ele vai iniciar um processo. Ele não pode coagir o seu devedor a lhe pagar. Não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Ele tem que entrar com uma ação judicial. Então ele faz uma petição, ele contrata um advogado, faz uma petição inicial e aí inicia o processo. Essa fase inicial se chama conhecimento, porque o juiz vai conhecer aquela causa. Ele vai ver o que o credor está querendo, vai ver se realmente aquela dívida realmente ela existe, se tem fundamento, vai ouvir o devedor, vai ouvir testemunhas, vai ver os documentos e no final, quando ele está convicto
quando ele já tem certeza, já conhece a causa, ele dá uma sentença e finaliza então aquele processo de conhecimento. Então, ele sentencia. E a sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim a essa fase de conhecimento do processo. Ela é um título executivo. Ela é um título executivo feito por um juiz, portanto, ela é um título executivo judicial. Com esse título executivo, pode-se iniciar então a fase de execução. É na fase de execução que o credor vai então conseguir receber o seu crédito. É aqui que vai ter uma penhorar algum bem, né, etc. E aí chega ao fim o processo. Quando o credor se satisfaz, chega ao fim o processo. Ok, então, isso aqui demora muito. Essa fase de conhecimento é demorada, às vezes demora anos. E existem alguns títulos, alguns documentos, que são títulos executivos extrajudiciais. Títulos executivos extrajudiciais. Eles são feitos pelas partes. Eles são documentos tão perfeitos, tão bem feitos, que não precisa de haver um processo para ver quem é o devedor, quem é o credor, qual é o valor da dívida, quando venceu. Não. Ele já diz tudo. Por exemplo, um cheque. Um cheque já está escrito quem é o banco, quem é o emitente, quem é o sacado, quem é o sacador, quem é que vai, quem deve, quem tem o crédito, quando venceu, quando foi emitido, uma nota promissória. Nota promissória já diz quem é o devedor, quem é o credor, quando é que venceu, qual o valor da dívida. Está muito claro. Então, a pessoa que tem aquele título executivo na mão já entra direto com a execução. Ele já entra com a ação de execução, porque ele já tem um título executivo na mão. Então ele já entra, ele salta, ele pula toda essa fase de conhecimento que às vezes demora anos. E tempo é dinheiro. Então, com o título executivo extrajudicial na mão, já entra direto com a fase de execução. E tem vários títulos executivos extrajudiciais, tem um rol. E o contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas é um desses documentos. Então, se o contrato é assinado pelas partes e por duas testemunhas, o credor entra direto com a ação de execução. Se não tem assinatura das duas testemunhas, ele tem que entrar lá no comecinho, vai ter que ter um processo de conhecimento dele só por causa da ausência daquelas duas testemunhas. Então, aprenda mais essa. Toda vez que for assinar um contrato, não deixe de colher a assinatura das duas testemunhas, porque é muito importante. Elas não estão lá à toa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, incentiva a gente, divulga, compartilha com seus amigos, passa o conhecimento para frente e vem para o canal, vem fazer parte, inscreva-se aí, faça parte com a gente dessa comunidade e já vou te avisando, no próximo vídeo quero falar com você sobre Copa do Mundo, significado da Copa do Mundo. Afinal de contas, o que significa isso? Copa do Mundo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.